Olá pessoal, exercícios sobre movimento uniformemente variado. Eu montei aqui um desenho para representar a situação, um desenho fora de escala, totalmente fora de escala, para a gente tentar entender a situação de maneira mais clara. Temos aqui um vaso que vai cair do alto de um prédio de de uma altura de 31 metros. Ele vai cair em queda livre, sua velocidade inicial é zero. E depois de percorrer uma distância de 30 metros, ele vai atingir um colchão que tem 1 metro de espessura. E nesse colchão ele vai ser desacelerado, percorrendo aqui, penetrando no colchão, uma distância de meio metro. Então ele acaba parando depois que o colchão amortece a sua queda. E ele pergunta para a gente qual é a desaceleração que o colchão vai estar imprimindo no vaso nesse curto intervalo aqui, quando ele percorre essa distância de meio metro. Então, pessoal, primeiramente, a gente precisaria entender nessa questão que existem dois movimentos uniformemente variados acontecendo. Nós temos aqui a queda livre, acontecendo da velocidade zero, né, o vaso caindo com velocidade inicial zero e percorrendo uma distância de 30 metros. Ele vai, nesse primeiro movimento uniformemente variado, o vaso vai atingir uma velocidade V1. E com essa velocidade V1 a gente vai trocar por um segundo movimento uniformemente variado. Essa velocidade V1 se torna a velocidade inicial do segundo movimento uniformemente variado. E aí ele vai ser desacelerado, a gente vai ter uma aceleração contrária ao movimento de queda aqui, que vai fazer com que ele pare. Então, inicialmente, como ele está em queda livre, nós temos uma aceleração para baixo, que vai ser igual ao valor da gravidade. O exercício fala para a gente desprezar a resistência do ar. E depois nós vamos ter um movimento uniformemente variado com uma aceleração contrária à velocidade. Então, como a gente sabe aqui que essa velocidade final da queda livre vai ser a velocidade inicial nesse movimento retardado, nesse movimento que ele perde velocidade, nós precisamos, né, encontrar essa velocidade final da queda livre para fazer essa conexão com o segundo movimento. Então, primeiramente, como nós não sabemos o tempo do movimento, mas nós temos a velocidade inicial e queremos saber a velocidade final, a melhor equação para a gente utilizar nesse exercício seria essa equação 3 aqui, que seria a equação de Torricelli. Eu quero descobrir a velocidade final da queda livre, a inicial nós sabemos, a aceleração a gente sabe que é igual à aceleração da gravidade e nós temos o deslocamento que o vaso sofreu. Então, a velocidade final nós vamos encontrar, a inicial é zero, a aceleração é igual à gravidade, tem o mesmo valor da gravidade, que é 10, e o deslocamento seria 30. Então, essa velocidade final ao quadrado vai ser 600. Eu nem vou precisar, nesse exercício, tirar a raiz aqui quadrada para descobrir o valor exato do V1. Por quê? Porque ao analisar o segundo movimento, que seria esse movimento retardado quando o vaso chega no colchão e depois para, nesse segundo movimento, nós conhecemos agora as duas velocidades, temos o deslocamento que o vaso sofre e queremos descobrir a aceleração. Não temos o tempo novamente, a gente pode aplicar novamente o Torricelli. A velocidade final agora, nesse segundo movimento, seria o V2. V2 ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, que seria o V1, mais 2 vezes a aceleração que a gente quer descobrir, vezes o novo deslocamento. Então, a velocidade final é zero, porque o movimento é totalmente amortecido, o vaso ele vai atingir o repouso. A inicial ao quadrado seria já esse valor que a gente encontrou, que seria o 600,
mais 2 vezes o valor da aceleração vezes o deslocamento que o vaso sofreu, que é de meio metro. Aqui, pessoal, a gente está considerando, né, que o segundo movimento é um movimento uniformemente variado. A questão fala um valor aproximado aqui da desaceleração do vaso. A gente está considerando que o vaso sofreu uma desaceleração constante nesse intervalo. Como é um amortecimento muito rápido, né, que ocorre, a gente pode fazer essa aproximação. Então, eu tenho aqui, na verdade, esse valor aqui que a gente estaria encontrando seria a aceleração média que o vaso teve nesse trecho. Então, aqui eu passo 600 para o outro lado, ficaria menos 600, é igual a 2 vezes meio, aqui vai ficar 1A. Então, a aceleração está dando menos 600 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal de menos é que a matemática está entendendo da seguinte forma, né? Se nós substituímos aqui o deslocamento, que é uma grandeza vetorial, com um valor positivo, a gente considerou esse deslocamento de meio metro positivo, e a aceleração deu com sinal negativo, significa que a aceleração está no sentido contrário ao sentido desse deslocamento. Então, o sinal de menos é só para indicar o sentido do vetor aqui, aceleração, que é oposto ao sentido do deslocamento que a gente considerou positivo. Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa A.